As 5 mortes. Eu sabia, Malcolm disse, quando chegou ao apartamento de Levine e olhou rapidamente em volta. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa desse tipo. Você sabe como Levine é impetuoso. Eu disse a ele, não vá antes de termos toda a informação. Mas eu devia saber. É claro que ele foi. Sim, ele foi. Ego, Malcolm disse, balançando a cabeça. Richard. Tem de ser o primeiro. Tem de descobrir primeiro, tem de chegar primeiro. Estou muito preocupado, ele pode estragar tudo. Esse comportamento impulsivo, você sabe, é uma tempestade no cérebro, neurônios no limite do caos. A obsessão não passa de uma variação do vício. Mas qual o cientista que já teve autocontrole? Eles aprendem isso na escola, não é bonito ser equilibrado. Esquecem que Niels Bohr não foi só um grande físico, mas também um atleta olímpico. Hoje em dia todos eles tentam ser obsessivos. É o estilo profissional. Talvez. Thorne olhou pensativamente para Malcolm, pensando que estivesse ressentimento competitivo. Percebendo uma ponta de você sabe para que ilha ele foi? Perguntou. Não, eu não sei. Malcolm andava pelo apartamento, examinando tudo. Na última vez em que conversamos, limitamos as possibilidades a 5 ilhas, todas no sul. Mas não tínhamos resolvido ainda qual delas. Thorne apontou para as imagens do satélite no quadro de cortiça. Estas ilhas aqui? Sim, disse Malcolm, olhando rapidamente. Elas formam um arco, todas a cerca de 16 quilômetros da costa, na altura da baía de Puerto Cortés. São supostamente desertas. O povo local as chama de as 5 mortes. Por quê? Perguntou Kelly. Uma antiga lenda indígena, disse Malcolm. Algo sobre um bravo guerreiro capturado por um rei que ofereceu a ele a escolha entre 5 tipos de morte: ser queimado, afogado, amassado, enforcado, decapitado. O guerreiro disse que ficava com todas e foi de ilha em ilha, experimentando os vários desafios. Uma espécie de versão do novo mundo das vicissitudes de Hércules. Então é isso, disse Kelly, e saiu correndo da sala. Malcolm não entendeu. Virou para Thorne, que deu de ombros. Kelly voltou com o volume que parecia um livro infantil em alemão e o entregou para Malcolm. Sim, disse ele. Die Fun Todesarten. As 5 formas da morte. É interessante que seja em alemão. Ele tem uma porção de livros em alemão, disse Kelly. Tem mesmo? O filho da mãe. Ele nunca me disse. Significa alguma coisa? Perguntou Kelly. Significa muita coisa. Dê-me aquela lente de aumento. Por favor. Kelly apanhou a lente da mesa e entregou a ele. O que significa? As 5 mortes são antigas ilhas vulcânicas, disse Malcolm. O que quer dizer que são geologicamente muito ricas. Na década de 1920, os alemães queriam explorar a mineração nas ilhas. E examinou as imagens com a lente. Ah, sim, essas são as ilhas, não há dúvida. Matanceiros, Muerte, Tacano, Sorna, Pena. Todos nomes de morte e destruição. Muito bem. Acho que estamos perto. Temos alguma imagem de satélite com análise espectrográfica da camada de nuvem? Isso vai nos ajudar a encontrar o sítio B? O quê? Malcolm girou o corpo rapidamente e olhou para ele.
O que você sabe sobre o sítio B? Arby estava sentado na frente do computador. Trabalhando ainda. Nada. Apenas que o Dr. Levine estava procurando o sítio B. E era o nome que estava nos arquivos. Que arquivos? Eu descobri alguns arquivos da InGen neste computador. E procurando entre os antigos registros, encontrei referências ao sítio B. Mas são bastante confusas. Como esta. Inclinou para trás na cadeira para que Malcolm pudesse ver a tela. Resumo: revisões do plano #35. Underline 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 underline. Produção: Sítio B. Operadores de AR grau 5 a grau 7. Estrutura do Lab: 400 cm a 510 cm. Biossegurança nível PKN3 a nível PKN5. Velocidade da correia: transportadora 3 mpm a 2,5 mpm. Jaulas 13 hectares 26 a hectares. Equipe Q17, S4 ADMI e A19, S4 ADMI. Protocolo com SVX e ARDT, SVX. Malcolm franziu a testa. Curioso, mas não ajuda muito. Não nos diz qual é a ilha. Nem mesmo se é uma ilha. Bem, Sarby digitou algumas teclas. Vejamos. Olhe. Isto. Sítio B, rede da ilha, pontos nodais. Underline 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 underline. Zona 1, Rio 18. Zona 2, Costa 9, 16. Zona 3, Cordilheira 17, 24. Zona 4, Vale 25, 32. Tudo bem, então é uma ilha. E o sítio B tem uma rede. Mas uma rede de quê? Computadores? Perguntou Malcolm. Eu não sei. Talvez de rádio, respondeu Arby. Para quê? Qual a utilidade de uma rede de rádio? Isto não ajuda muito. Arby deu de ombros, tomando aquilo como um desafio. Começou a digitar furiosamente outra vez. Então disse: espere. Aqui está outro, e se eu conseguir formatar? Pronto. Consegui. Afastou-se da tela para que os outros pudessem ver. Malcolm olhou e disse: muito bom. Muito bom. Sítio B, legendas. Ala leste, ala oeste, área de carga. Laboratório, área de montagem, entrada. Plano geral, área central, geoturbina. Loja de conveniência, Vila dos Trabalhadores, Geocentro. Posto de gasolina, piscina, antênis, campo de golfe. Casa do administrador, pista de corrida, tubulação de gás. Segurança 1, segurança 2, condutores térmicos. Doca fluvial, casa de barcos, solar 1. Estrada do Pântano, estrada do Rio, estrada da Cordilheira. Estrada da Montanha, estrada do Penhasco, jaulas. Agora estamos chegando a algum lugar, disse Malcolm, examinando a lista. Pode imprimir isto? Claro, disse Arby, com um sorriso satisfeito. É mesmo bom. É mesmo bom, disse Malcolm. Kelly olhou para Arby e disse: Arb, estas são as legendas do mapa. Sim, acho que sim. Legal, não é mesmo? Apertou-a tecla para imprimir. Malcolm examinou a lista outra vez, depois voltou para os mapas do satélite, olhando atentamente para cada um com a lente de aumento e o nariz a poucos centímetros das fotos.
Arbs, disse Kelly, não fique aí sentado. Vamos. Recupere o mapa. É o que precisamos. Não sei se posso, disse Arb. É um formato que implica 32 bits. Quero dizer, é um grande trabalho. Pare de choramingar, Arb, e faça. Não precisa, disse Malcolm, afastando-se das fotos de satélite. Não é importante. Não é? Perguntou Arb, um pouco ofendido. Não, Arb. Pode parar. Porque, com o que já descobrimos, tenho certeza de que posso identificar a ilha. Agora mesmo. James. James bocejou e apertou mais o fone contra a orelha. Queria ter certeza de ouvir tudo. Procurou uma posição mais confortável no banco do seu Taurus cinzento, tentando ao mesmo tempo continuar acordado. O pequeno gravador girava no seu colo, ao lado do bloco de anotações e das embalagens amassadas de 2 Big Macs. James olhou para o prédio de Levine, no outro lado da rua. As luzes estavam acesas no apartamento do 3º andar. E o grampo que ele havia instalado estava funcionando com perfeição. Ouviu um dos meninos dizer: Como? E então o cara aleijado, Malcolm, disse: A essência da verificação é a convergência das várias linhas de raciocínio para um mesmo ponto. O que quer dizer isso? Perguntou o menino. Veja essas fotos do Landsat. James escreveu Landsat no bloco de anotações. Já olhamos para elas, disse a menina. James pensou na tolice de não ter percebido antes que os 2 meninos estavam trabalhando para Levine. Lembrava bem deles. Estavam na classe em que Levine lecionava. Um garoto pequeno e negro e uma menina branca desajeitada. Apenas crianças de 11 ou 12 anos. Ele devia ter adivinhado. Não que fosse importante agora, pensou. E estava conseguindo a informação. Estendeu a mão para a parte superior do painel, apanhou as últimas 2 batatas fritas e comeu, embora estivessem frias. Tudo bem, só ouviu Malcolm dizer, é esta ilha aqui. Levine foi para esta ilha. A menina parecia duvidar. Acha mesmo? Esta é, e a Isla Sorna. James escreveu Isla Sorna. Esta é a nossa ilha, disse Malcolm. Por quê? 3 motivos diferentes. O primeiro, é uma ilha particular. Portanto não foi completamente revistada pelo governo da Costa Rica. Segundo, a quem pertence? Aos alemães, que nos anos 20 conseguiram o leasing da ilha para mineração. Todos aqueles livros em alemão? Exatamente. Terceiro, pelo que vimos na lista de Arb. E em outra fonte independente, está claro que existe gás vulcânico no sítio B. Assim, qual a ilha que tem gás vulcânico? Apanhe a lente de aumento e verifique você mesma. Acontece que só uma ilha tem esse tipo de gás. Quer dizer esta aqui? Perguntou a menina. Certo. Isso é fumaça vulcânica. Como sabe? Análise espectrográfica. Está vendo esta coluna aqui? É enxofre na camada de nuvem. Na verdade, as únicas fontes de enxofre são as fontes vulcânicas. Isso também é vulcânico? Perguntou Thorne. Pode ser. A atividade vulcânica desprende metano, mas geralmente durante as erupções. A outra possibilidade é ser material orgânico. Orgânico? O que quer dizer? Grandes herbívoros e... Depois eles disseram alguma coisa que James não ouviu e... Em seguida ouviu a voz do menino. Quer que eu termine esta recuperação ou não? Ele parecia aborrecido.
Não, disse Thorne. Pode deixar, Arby. Sabemos o que lemos de fazer. Vamos, meninos. James olhou para o apartamento e viu as luzes serem apagadas. Alguns minutos depois, Thorne e os meninos apareceram na porta em frente do prédio. Entraram no jipe e foram embora. Malcolm foi para seu carro, entrou com alguma dificuldade e saiu na direção oposta. James pensou em seguir Malcolm, mas tinha outra coisa a fazer. Ligou o motor, apanhou o telefone e discou um número. Sistemas de campo. Meia hora mais tarde, outra vez no escritório de Thorne. Kelly olhou em volta, atônita. Quase todos os trabalhadores já haviam saído, e o galpão estava limpo e em ordem. Os 2 trailers e o Explorer estavam lado a lado, pintados de verde escuro e prontos para partir. Eles terminaram. Eu disse que iam terminar, disse Thorne. Voltou-se para seu capataz, Ed Carr, um jovem forte de 20 poucos anos. Ed, onde estamos? Prontos para a viagem, Thorne, Ced disse. A tinta ainda não secou em alguns lugares, mas estará seca de manhã. Não podemos esperar até amanhã. Vamos partir agora. Vamos. Arby e Kelly trocaram um olhar. Era novidade para eles. Também. Preciso de você para dirigir um destes, Ed, disse. Thorne, precisamos estar no aeroporto à meia-noite. Mas pensei que fossemos fazer os testes de campo. Não há tempo para isso. Vamos direto para o local. Tocaram a campainha. Provavelmente é Malcolm. Apertou o botão para abrir a porta. Não vai fazer o teste de campo? Perguntou Ed. Preocupado. Acho melhor verificar o funcionamento deles, Thorne. Fizemos algumas modificações bastante complexas e não temos tempo, disse Malcolm, entrando. Temos de partir imediatamente. Voltou-se para Thorne. Estou muito preocupado com ele. Ed, os documentos já chegaram? Perguntou Thorne. Ah, claro, estão aqui desde a semana passada. Muito bem, vá apanhá-los e telefone para Jenkins. Diga que nos encontre no aeroporto e trate dos detalhes. Quero partir dentro de 4 horas. Nossa, Thorne. Faça o que eu disse. Vocês vão à Costa Rica? Perguntou Kelly. Isso mesmo. Temos de tirar Levine de lá. Se não for tarde demais. Nós vamos também, disse Kelly. Isso mesmo, disse Arby. Nós vamos. De jeito nenhum, disse Thorne. Fora de cogitação. Mas nós merecemos. O Dr. Levine falou com nossos pais. Já temos permissão. Vocês têm permissão, Thorne disse severamente. Para um teste de campo no bosque a 200 quilômetros daqui. Mas não é para lá que nós vamos. Vamos a um lugar que pode ser muito perigoso e vocês não vão conosco. Ponto final. Mas, meninos, disse Thorne, não me façam perder a paciência. Vou dar um telefonema. Apanhem suas coisas. Vocês vão para casa. Ele deu as costas e foi para o telefone. Puxa, disse Kelly. Arby mostrou a língua para as costas de Thorne e resmungou. Grande babaca. Continue com o programa, Arby, Thorne disse, sem olhar para trás. Vocês dois vão para casa. Sem discussão. Entrou no escritório e bateu a porta. Arby enfiou as mãos nos bolsos. Eles não teriam descoberto nada sem a nossa ajuda. Eu sei, Arby, disse Kelly. Mas não podemos obrigar-los a nos levar.
Voltaram-se para Malcolm. Doutor Malcolm, poderia por favor? Desculpe, disse Malcolm. Não posso. Mas. A resposta é não, garotos. É perigoso demais. Desapontados, eles caminharam lentamente para os veículos que brilhavam, refletindo a luz do teto. O Explorer. Com os painéis fotovoltaicos escuros na capota e no capo, o interior repleto de equipamento eletrônico novo em folha. Só de olhar para o Explorer dava uma sensação de aventura. Uma aventura na qual não tomariam parte. Arby espiou para dentro do trailer maior, encostando o rosto no vidro e protegendo os olhos com as mãos em concha nos lados do rosto. Caramba! Veja isto! Eu vou entrar, Skelly disse, abrindo a porta, por um momento surpresa com a solidez e o peso do metal. Então, ela subiu os degraus para o trailer. O interior era cinza e repleto de equipamento eletrônico. Era dividido em duas seções para as diferentes funções do laboratório. A área principal era um laboratório de biologia, com bandejas para espécimes, placas para dissecação e microscópios ligados a monitores de vídeo. O laboratório incluía também equipamento bioquímico, espectrômetro e uma série de analisadores de amostras automatizados. Ao lado ficava a ampla seção do computador, um banco de processadores e uma seção de comunicações. Todo o equipamento do laboratório era miniaturizado e embutido em pequenas mesas que deslizavam para dentro da parede e podiam ser fechadas à chave. É demais, disse Arby. Kelly. Não. Respondeu. Examinava atentamente o laboratório. O Dr. Levine tinha projetado aquele trailer, aparentemente com um objetivo específico. Não havia espaço para geologia, botânica ou química, nem muitas outras coisas que uma equipe de campo devia estudar. Não. Era um laboratório científico geral. Na verdade, parecia mais uma unidade de biologia e uma grande unidade de computador. Biologia e computadores. Ponto final. Aquele trailer fora construído para estudar o quê? Numa das paredes havia uma pequena estante de livros. Os livros presos com uma fita de velcro. Ela leu os títulos. Modelos de adaptação dos sistemas biológicos, dinâmica comportamental dos vertebrados, adaptação de sistemas naturais e artificiais, dinossauros da América do Norte, adaptação e evolução. Parecia uma coleção estranha para levar numa expedição na selva. Se havia alguma lógica, ela não via. Continuou a inspeção. Nas paredes notavam-se a intervalos os reforços adaptados ao trailer, listras escuras de composto de carbono. Thorne tinha dito que era o material usado nos aviões supersônicos de combate. Muito leve e muito resistente. Notou também que os vidros das janelas eram todos de material especial com uma fina grade de arame por dentro. Por que o trailer era tão reforçado? Era um pouco inquietante. Kelly lembrou as palavras do Dr. Levine no telefone. Ele disse que estava cercado. Cercado de quê? Ele tinha dito, sinto o cheiro deles, especialmente à noite. A que estava se referindo? Quem eram eles? Ainda preocupada, Kelly foi para a parte de trás do trailer, onde ficava a pequena área social, com cortinas de algodão nas janelas. Cozinha compacta, um banheiro e 4 camas. Compartimentos para guardados acima e debaixo das camas. Tinha até um chuveiro. Era bonito. Kelly entrou na passagem sanfonada que ligava os dois trailers. Era mais ou menos como a passagem entre dois vagões de trem, muito curta. Entrou no segundo trailer, que
Parecia servir mais para armazenagem de material pneus. Sobressalentes. Autopeças. Mais. Equipamento. De laboratório, prateleiras e armários. Todo o suprimento que indicava uma expedição a algum lugar distante. Tentou abrir. Alguns armários mais estavam fechados à chave. Mas ali também havia as placas de reforço. Aquela seção era também excepcionalmente reforçada. Por quê? Pensou ela. Por que tão reforçada? Veja isto, disse Arby, ao lado de uma das paredes. Era um complexo de LEDs brilhantes e uma porção de botões. Para Kelly parecia um termostato muito complicado. Para que serve? Ela perguntou. Para monitorar o trailer inteiro. Daqui pode-se fazer qualquer coisa. Todos os sistemas, todo o equipamento. Veja isto, uma TV. Apertou um botão e o monitor acendeu. Viram Ed caminhando para eles, fora do trailer. Ei, o que é isto? Exclamou Arby. Na parte inferior do LED havia um botão com capa de segurança. Ele abriu a capa. O botão era prateado e dizia DEF. Ei, aposto que é aquela defesa contra ursos de que ele falou. Logo depois Ed abriu a porta e disse. Acho melhor parar com isso. Vai descarregar as baterias. Venham, ouviram o que o Thorne disse. Está na hora de ir para casa. Kelly e Arby trocaram um olhar. Tudo bem, disse Kelly. Estamos indo. Relutantes. Saíram do trailer. Foram para o escritório de Thorne para se despedir. Arby disse. Eu gostaria que nos deixasse ir também. Eu também. Não quero ficar em casa nos feriados, disse ele. Eles vão trabalhar o tempo todo do mesmo jeito. Referia-se aos pais. Eu sei. Kelly também não queria ir para casa. A ideia dos testes de campo durante os feriados era perfeita para ela porque significava ficar fora de casa e longe de uma situação desagradável. Sua mãe trabalhava para uma empresa de seguros como processadora de dados durante o dia e à noite era garçonete no Dennis. Desse modo, estava sempre trabalhando, e seu mais recente namorado, Phil, costumava passar muito tempo na casa delas, à noite. Tudo estava bem quando Emily, sua irmã, estava em casa, mas agora ela estava estudando enfermagem no colégio da comunidade e Kelly ficava sozinha. E Phil era meio sinistro. Mas sua mãe gostava dele e não queria ouvir nenhuma queixa. Ela sempre dizia para Kelly tratar de crescer. Agora estava indo ao escritório de Thorne com a esperança impossível de que ele cedesse no último momento. Ele estava falando ao telefone, de costas para eles. Na tela do computador estavam as imagens de satélite que haviam levado do apartamento de Levine. Thorne estava trabalhando nas imagens, fazendo ampliações sucessivas. Eles bateram a porta e a abriram um pouco. Até logo, Dr. Thorne. A gente se vê, Dr. Thorne. Thorne voltou-se, segurando o fone com uma das mãos. Até logo, meninos. Acenou rapidamente com a outra mão. Kelly hesitou. Escute, será que podemos falar um minuto sobre? Thorne balançou a cabeça. Não. Mas. Não, Kelly. Agora, tenho de dar este telefonema. Já são quase 4 horas da manhã na África e daqui a pouco ela vai dormir. Quem? Sarah Harding. Sarah Harding vai também? Kelly perguntou, da porta. Eu não sei. Thorne deu de ombros.
Tenham um bom feriado, meninos. Vejo vocês daqui a uma semana. Obrigado pela ajuda. Agora, sumam daqui. Olhou para o galpão. Ed, os meninos estão saindo. Mostre a porta. Para eles, quando saírem, tranque por dentro. Apanhe os documentos. E faça sua mala, você vai comigo. Então. Mudando o tom de voz, disse, sim, telefonista, ainda. Estou esperando. E deu as costas para os meninos. Hardin. Através dos vidros dos óculos de visão noturna, o mundo aparecia em tons de verde fluorescente. Sarah Hardin olhou para a savana africana. Diretamente à frente, acima da relva alta, ela avistou a saliência rochosa de uma colina. Pequenos pontos verdes se refletiam nas rochas. Provavelmente alguns íraces, pensou ela, ou outro pequeno roedor qualquer. De pé no jipe, com um blusão de malha para se proteger do frio da noite, sentindo o peso dos óculos enormes, ela virava a cabeça lentamente. Ouvia o ganido na noite e tentava descobrir de onde vinha. Ela sabia que, mesmo de pé como estava, não poderia ver o animal. Virou devagar para o norte, esperando ver algum movimento na relva. Nada. Voltou-se rapidamente para o outro lado e o mundo verde girou também. Agora estava olhando para o sul. E ela os viu. A relva ondulou num movimento variado quando a alcateia correu para frente, ganindo e latindo, preparada para o ataque. Sarah viu de relance a fêmea que ela chamava de face 1, ou folha FL, distinguia-se dos outros por uma linha branca entre os olhos. FL seguiu com passos largos, com o corpo meio de lado, como correm todas as hienas. Com os dentes arreganhados, ela olhou para trás, verificando a posição da alcateia. Sarah Hardin moveu os óculos na escuridão, olhando para a frente da alcateia e viu a presa. Uma manada de búfalos africanos, de pé na relva alta que ia até suas barrigas, todos agitados. Os búfalos mugiam e batiam as patas no chão. As hienas uivaram mais alto, um padrão sonoro destinado a confundir a presa. Correram para a manada tentando separar as crias das mães. O búfalo africano parece lerdo e tolo, mas na verdade está entre os mamíferos selvagens africanos mais perigosos, criaturas pesadas e muito fortes, com chifres pontiagudos e extremamente mal-humoradas. As hienas não tinham meios para derrubar um adulto, a não ser que estivesse doente ou ferido. Mas iam tentar apanhar um bezerro. Sentado atrás da direção do jipe, McKenna, seu assistente, perguntou: "Você quer chegar mais perto?" "Não, aqui está ótimo." Na verdade, estava mais do que ótimo. O jipe estava numa pequena elevação e a visão era boa. Com sorte, ela poderia gravar todo o padrão do ataque. Sarah ligou a câmera de vídeo, montada num tripé 1,5 metros acima da sua cabeça, e começou a ditar rapidamente no gravador. FL Sul, F2 e F5, um de cada lado a 20 metros. F3 no centro. F6 fazendo uma volta larga a leste. Não posso ver. F7. Diretamente para a frente. F8 aproximando-se diagonalmente do norte. Aparecendo, fazendo uma volta. Outra vez. Era o comportamento clássico das hienas. Os líderes correm entre a manada, enquanto os outros fazem um círculo e depois avançam de todos os lados. O búfalo não pode localizar todos os atacantes. Sarah ouviu o mugido dos búfalos quando a manada entrou em pânico e desfez a formação compacta.
Os grandes animais separaram-se, virando as cabeças, olhando. Arden não via as crias. Estavam escondidas pela relva alta. Mas ouvia seus gritos lamentosos. Agora as hienas estavam voltando. Os búfalos bateram os pés, abaixaram as cabeças ameaçadoramente. A relva ondulou quando as hienas armaram um círculo, uivando e latindo, agora mais em staccato. Sara viu de relance a fêmea F8, com o focinho já vermelho. Mas não chegou a ver o ataque. A manada de búfalos andou um pouco para o leste e se reagrupou. Uma fêmea estava separada dos demais. Ela mugia continuamente para as hienas. Elas deviam ter apanhado sua cria. Arden ficou frustrada. Tudo aconteceu muito depressa. Demasiado depressa, o que só podia significar que as hienas tinham tido sorte ou que o bezerro estava ferido. Ou talvez fosse muito novo, até mesmo recém-nascido. Algumas fêmeas estavam ainda tendo suas crias. Precisava estudar o videotape e tentar reconstruir o que tinha acontecido. Os perigos de estudar animais noturnos muito rápidos, pensou ela. Mas não tinha dúvida de que as hienas haviam apanhado um animal. Todas estavam agrupadas numa mesma área no meio da relva, ganindo e saltando. Ela viu F3 e depois F5. Com os focinhos sujos de sangue. Depois chegaram os F. Ilhotes para tirar sua parte da presa. Os adultos imediatamente abriram caminho para eles, e os ajudaram a devorar o búfalo. Às vezes tiravam um pedaço de carne da carcaça e davam para os filhotes. Sara Arden, que recentemente havia se tornado a maior especialista em hienas no mundo, conhecia bem esse comportamento. Quando publicou suas descobertas, foi recebida com incredulidade e até mesmo má vontade pelos colegas, que discutiram os resultados do seu estudo em termos extremamente pessoais. Foi atacada por ser mulher, por ser atraente, por ter uma perspectiva predominantemente feminista. A universidade a advertiu de que ela era candidata a um cargo vitalício como docente. Os colegas balançaram a cabeça. Mas Arden não desistiu. E lentamente, com o passar do tempo, à medida que acumulava mais dados, sua descrição do comportamento das hienas foi sendo aceita. Contudo, as hienas não podiam ser consideradas criaturas agradáveis, pensou ela, enquanto as via devorar a presa. Eram feias, a cabeça grande demais, o corpo curvo, o pelo sujo e emaranhado, o andar desajeitado, a voz lembrando demasiado uma risada sinistra. Num mundo cada vez mais urbano de arranha-céus de concreto, os animais selvagens eram romantizados, classificados como nobres ou ignóbeis, heróis ou vilões. E nesse mundo dirigido pela mídia, as hienas simplesmente não eram bastante fotogênicas para ser admiradas. Há muito tempo classificadas como os vilões que riam nas planícies da África, ninguém as julgava dignas de um estudo sistemático, até Arden começar sua pesquisa. O que ela descobriu mostrava as hienas por uma ótica muito diferente. Bravas caçadoras e pais zelosos, viviam numa notável e complexa estrutura social, além de tudo, um matriarcado. Quanto ao famoso uivo ou gargalhada, representava uma forma sofisticada de comunicação. Sara ouviu um rugido e com seus óculos de visão noturna viu o primeiro leão aproximar-se da presa. Era uma leoa grande e se aproximava em círculos. As hienas latiram e arreganharam os dentes para a leoa, afastando suas crias.
para o meio da relva alta. Logo surgiram outros leões e começaram a devorar a presa das hienas. Agora, os leões, pensou ela. Esses, sim, são animais. Realmente malvados. Embora chamado o rei dos animais, o leão é na realidade cruel e... O telefone tocou. McKenna, Sela disse. O telefone tocou outra vez. Quem podia ser aquela hora? Através dos óculos ela viu a leoa levantar a cabeça e olhar para dentro da noite. McKenna estava procurando o telefone debaixo do painel do jipe. Tocou mais 3 vezes antes de ele atender. Sarah ouviu dizer: Jambo, Mzee. Sim, a doutora Harding está aqui. Estendeu o telefone para ela. É o Dr. Thorne. Com relutância, ela tirou os óculos de visão noturna e apanhou o telefone. Ela conhecia bem Thorne, quase todo o equipamento do seu jipe fora desenhado por ele. Thorne, acho bom que seja importante. É importante, disse Thorne. É sobre Richard. O que sobre Richard? Sarah não compreendeu a preocupação que notou na voz dele. Ultimamente Levine estava sendo um chato de primeira, telefonando para ela quase diariamente da Califórnia, procurando aprender tudo. O que ela sabia sobre trabalho de campo com animais. Fazia perguntas sobre esconderijos, emboscadas, protocolos de dados, organização de registros e assim por diante. Interminavelmente. Ele chegou a dizer a você o que pretendia estudar? Perguntou Thorne. Não. Por quê? Nada mesmo? Não, repetiu Harding. Estava muito misterioso. Mas eu concluí que ele havia localizado uma população animal que poderia usar para provar alguma coisa sobre sistemas biológicos. Você sabe como ele é obcecado por isso. Por quê? Bem, ele desapareceu, Sarah. Malcolm e eu pensamos que está em apuros. Nós o localizarmos numa ilha na costa rica e vamos para lá agora. Agora. Esta noite. Voamos de São José dentro de 1 hora. Ian. Vai comigo. Gostaríamos que você viesse também. Thorne, Sela disse. Mesmo que tomasse um avião. Em Seronera amanhã de manhã para Nairobi, levaria quase um dia para chegar lá. Isso se eu tiver sorte, quero dizer. Você decide, se interrompeu Thorne. Vou dar os detalhes, e você resolve o que quer fazer. Deu toda a informação, e ela anotou em um bloco preso no seu pulso. Depois Thorne desligou. Sarah olhou para a noite africana, sentindo a brisa fria no rosto. No escuro ouviu o rosnado dos leões devorando-a presa. Seu trabalho era ali. Sua vida era ali. McKenna disse. Doutora Harding? O que vamos fazer? Vamos voltar. Preciso fazer as malas. Vai partir? Sim, disse Sarah. Eu vou partir. A mensagem. Com Thorne na direção, foram para o aeroporto, as luzes de São Francisco desaparecendo atrás deles. Malcolm estava sentado ao lado dele. Olhou para trás, para o Explorer que o seguia e disse: Ed sabe do que se trata. Sabe, disse Thorne. Mas não sei se ele acredita. E os garotos não sabem. Ouviram um bip ao lado dele. Thorne apanhou o pequeno envoy preto, um pager. Uma luz estava piscando. Thorne ligou a tela e o entregou para Malcolm. Leia para mim. É de Arby, disse Malcolm. Diz, façam uma boa viagem. Se precisarem de nós, é só chamar. Estaremos aqui. Se precisarem da nossa ajuda. E dá o número do telefone.
Thorne riu. A gente tem de gostar desses garotos. Nunca desistem. Depois franziu a testa. Qual é a hora da mensagem? Foi enviada há 4 minutos, disse Malcolm. Via Necom. Tudo bem. Só checando. Viraram para a direita, a caminho do aeroporto. Viam as luzes adiante. Malcolm olhou para a frente, sombrio. É uma imprudência nos precipitarmos deste modo. Não. É o modo certo de fazer as coisas. Vai dar tudo certo, disse Thorne. Desde que seja essa a ilha. É essa, disse Malcolm. Como você sabe? A pista mais importante foi uma coisa que eu não quis dizer para as crianças. Alguns dias atrás, Levine viu a carcaça de um dos animais, Sim. Ele teve oportunidade de ver de perto antes de a polícia queimar. E descobriu que o animal estava etiquetado. Ele cortou a etiqueta e a mandou para mim. Etiquetado? Quer dizer, como? Sim. Como um espécime biológico. A etiqueta era antiga e tinha sinais de ácido sulfúrico. Deve ser vulcânico, disse Thorne. Exatamente. E você diz que era uma etiqueta antiga? De vários anos, disse Malcolm. Porém o mais interessante foi descobrir como o animal morreu. Levine concluiu que o animal foi ferido enquanto vivo, um corte profundo na perna que chegava até o osso. Está dizendo que o animal foi ferido por outro dinossauro? Sim. Exatamente. Ficaram em silêncio por algum tempo. Quem mais sabe dessa ilha além de nós? Eu não sei, disse Malcolm. Mas alguém está tentando descobrir. Hoje invadiram o meu escritório para tirar fotografias. Grande, suspirou Thorne. Mas você não sabia onde. E cava a ilha, sabia? Não. Eu ainda não tinha todos os dados. Acha que mais alguém pode ter? Não, disse Malcolm. Estamos sozinhos. A exploração. Lewis Dodson abriu a porta onde estava escrito alojamento dos animais, e imediatamente todos os cães começaram a latir. Dodson seguiu pelo corredor entre as gaiolas, umas sobre as outras, alcançando 3 metros de altura. O prédio era grande. A Bios Incorporation de Cupertino, Califórnia, precisava de uma vasta área para seus testes em animais. Ao lado dele, Rossiter, o diretor da empresa, passou a mão na lapela do terno italiano. Eu detesto este maldito lugar. Por que me trouxe aqui? Porque precisamos falar sobre o futuro, disse Dodson. Isto aqui fede, disse Rossiter, olhando para o relógio. Vamos com isso. Fale de uma vez, Lewis. Podemos falar aqui. Dodson o levou para a cabine de vidro do superintendente, no centro do prédio. O vidro impedia que ouvissem os latidos. Mas podiam ver os animais enjaulados. É simples, disse Dodson, começando a andar de um lado para o outro. Mas acho que é importante. Lewis Dodson tinha 45 anos, rosto liso e uma calva incipiente. Seus traços eram jovens e seus modos suaves. Mas as aparências enganam, Dodson. Com seu rosto de bebê, era um dos mais desumanos e agressivos geneticistas da sua geração. A controvérsia tinha acompanhado sua carreira. Quando estudante de graduação na Hopkins, ele fora expulso por planejar uma terapia genética humana sem a permissão do FDA. Mais tarde, depois que começou a trabalhar para a Biose, conduziu o teste bastante controvertido de uma vacina contra a raiva.
No Chile, os agricultores ignorantes usados por ele não haviam sido informados de que estavam servindo de cobaias. Nos dois casos, Dodson explicou que era um cientista muito apressado e não podia ser detido pelos regulamentos criados por pessoas de menor importância. Ele se definia como voltado para resultados, o que na realidade significava que fazia tudo o que considerasse necessário para atingir sua meta. Era também um incansável mestre da autopromoção. Dentro da empresa, Dodson se apresentava como um pesquisador, muito embora não tivesse habilidade para nenhuma pesquisa original e nunca tivesse feito nenhuma. Seu intelecto era fundamentalmente derivativo. Dodson jamais concebia uma ideia antes que alguém falasse primeiro no assunto. Ele era muito bom em desenvolvimento de pesquisa, ou seja, roubar o trabalho dos outros quando estavam nos primeiros estágios de estudo. Nesse particular, Dodson era completamente sem escrúpulos e sem igual. Durante muitos anos dirigiu a seção de engenharia reversa da Biose, que, teoricamente, examinava os produtos dos concorrentes para determinar como eram feitos. Mas na prática, a engenharia reversa envolvia uma boa parte de espionagem industrial. Rossiter, é claro, não tinha ilusões sobre Dodson. Não gostava dele e o evitava tanto quanto possível. Dodson estava sempre correndo riscos, cortando caminho, e deixava Rossiter nervoso. Mas Rossiter sabia também que a biotecnologia moderna era extremamente competitiva. Para continuar competitiva, cada empresa precisava de um homem como Dodson. E Dodson era muito bom no que fazia. Vou direto ao assunto, disse Dodson. Se agirmos depressa, acho que teremos oportunidade de adquirir a tecnologia da InGen. Rossiter suspirou. Outra vez, não. Eu sei, Jeff. Sei o que você pensa. Admito que há uma história nisso tudo. História? A única história é que você falhou, mais de uma vez. Já tentamos isso, pela porta da frente e pela porta dos fundos. Unidiabo, tentamos até comprar a empresa. Quando ela entrou em concordata, porque você nos disse que estava à venda. Mas acontece que não estava. Os japoneses não queriam vender. Eu compreendo, Jeff. Mas não vamos esquecer que o que eu não posso esquecer, disse Rossiter, é que pagamos $750 mil para seu amigo Nedry e ficamos de mãos vazias. Mas, Jeff, depois pagamos $500 mil para aquele agente matrimonial, Daiichi. Não vimos nada também. Nossas tentativas de adquirir a tecnologia da InGen foram um fracasso de merda. É isso que eu não posso esquecer. Mas o caso, disse Dodson, é que continuamos tentando por uma boa razão. Essa tecnologia é vital para o futuro da empresa. É o que você diz. O mundo está mudando, Jeff. Estou falando em resolver um dos problemas mais importantes desta empresa no século XXI. E qual é o problema? Dodson apontou para os cães, que continuavam a ladrar. Experiências com animais. Vamos encarar os fatos, Jeff. Cada ano a pressão fica maior no sentido de proibir o uso de animais para testes e pesquisa. A cada ano aumenta o número de demonstrações de protesto, mais invasões, mais ataques da imprensa. No princípio eram só os fanáticos simplórios e as celebridades de Hollywood. Mas agora é um movimento vitorioso, até as universidades, os filósofos estão começando a dizer que é contra a ética submeter macacos,
cães e até mesmo ratos as indignidades da pesquisa de laboratório. Tivemos até protestos contra a nossa exploração ou das lulas, embora elas continuem em todas as mesas do mundo. Ouça o que eu digo, Jeff, é uma moda sem fim. Qualquer dia alguém vai dizer que não podemos explorar as bactérias para fazer produtos genéticos. Ora, deixe disso. Espere para ver. Vai acontecer. E então fecharemos as portas. A não ser que tenhamos um animal genuinamente criado por nós. Pense um pouco, um animal extinto, trazido de volta à vida, para todos os fins práticos não é um animal, não pode ter nenhum direito. Já está extinto. Portanto, se ele existe, só pode ser uma coisa que nós fizemos. Nós o fizemos, nós o patenteamos, ele nos pertence. E é um perfeito objeto para testes. E acreditamos que os sistemas, as enzimas e os hormônios dos dinossauros são idênticos aos sistemas dos mamíferos. No futuro, os medicamentos podem ser testados em pequenos dinossauros com o mesmo sucesso com que são hoje testados em cães e ratos, com muito menor risco de um processo legal. Rossiter balançou a cabeça. E o que você pensa? Eu sei. Basicamente eles são lagartos grandes, Jeff. Ninguém gosta de lagartos. Não são como aqueles cãezinhos engraçadinhos que lambem sua mão e comovem seu coração. Os lagartos não têm personalidade. São cobras com pernas. Rossiter suspirou. Jeff, estamos falando de verdadeira liberdade. Por quê? Neste momento tudo o que é relacionado com animais vivos está amarrado com nós legais e morais. Os caçadores de animais de grande porte não podem matar um leão ou um elefante, os mesmos animais que seus pais e seus avós costumavam caçar para depois posar orgulhosamente para a foto. Agora existem formulários, licenças, despesas, muito sentimento de culpa. Hoje em dia você não tem coragem de atirar num tigre e admitir que atirou. No mundo moderno, matar um tigre é uma transgressão muito mais séria do que matar os próprios pais. Os tigres têm seus defensores. Mas, agora, imagine uma reserva de caça especialmente equipada, talvez em algum lugar da Ásia, onde pessoas ricas e importantes podem caçar tiranossauros e triceratops num ambiente natural. Seria uma atração incrivelmente desejável. Quantos caçadores têm uma cabeça de alce empalhada na parede? O mundo está cheio deles. Mas quantos podem se gabar de ter a cabeça de um tiranossauro com os dentes arreganhados pendurada acima do seu bar? Não fala sério. Estou tentando explicar a importância do assunto, Jeff. Os animais são completamente exploráveis. Podemos fazer o que quisermos com eles. Rossiter levantou-se e pôs as mãos nos bolsos. Suspirou. Depois olhou para Dodson. Os animais ainda existem? Dodson balançou a cabeça lenta e afirmativamente. E você sabe onde estão? Outra vez o mesmo movimento. Tudo bem, disse Rossiter. Pois então faça. Caminhou para a porta, parou e olhou para trás. Mas, Lewis, quero que fique bem claro. Esta é decididamente a última vez. Ou você consegue os animais agora, ou está acabado. Esta é a última vez. Entendeu? Não se preocupe, disse Dodson. Desta vez eu vou conseguir. Terceira configuração. Na fase intermediária, o desenvolvimento rápido da complexidade no interior do sistema disfarça
O risco do caos iminente. Mas o risco está lá. Ian Malcolm. Costa Rica. Chovia copiosamente em Puerto Cortés. A chuva batia com força no teto do pequeno galpão de metal ao lado do aeroporto. Completamente molhado, Thorne esperou que o funcionário da alfândega da Costa Rica examinasse repetidamente seus documentos. O nome dele era Rodrigues e era apenas um rapaz de 20 e poucos anos, com um uniforme deselegante e morrendo de medo de cometer algum erro. Thorne olhou para a pista, onde a luz incerta do amanhecer os contêineres de carga estavam sendo presos à parte inferior de dois grandes helicópteros Huey. Ed Carr estava fora na chuva, com Malcolm, gritando para orientar os homens que fixavam as presilhas da carga. Rodrigues folheou outra vez os papéis. Agora, Sr. Thorne, de acordo com estes documentos, seu destino é a Isla Sorna. Exatamente. E seus contêineres contêm apenas veículos? Sim, isso mesmo. Veículos de pesquisa. Sorna é um lugar primitivo. Não há suprimento de combustível, nem mesmo o que se possa chamar de estrada. Já esteve lá? Não. As pessoas daqui não se interessam por essa ilha. É um lugar selvagem, rochas e selva. E não há lugar para atracar um barco, exceto em condições atmosféricas muito especiais. Por exemplo, hoje não se pode chegar à ilha. Compreendo, disse Thorne. Espero que estejam bem preparados para as dificuldades que vão encontrar. Acho que estamos. Estão levando combustível suficiente para os veículos? Thorne suspirou. Para que ter o trabalho de explicar? Sim, estamos. E são apenas 3 pessoas, o Dr. Malcolm, o Sr. e seu assistente, o Sr. Carr? Correto. E pretendem ficar na ilha menos de 3 semanas? Exatamente. Talvez uns 2 dias. Se tivermos sorte. Esperamos sair da ilha amanhã. Rodrigues examinou os documentos outra vez, como se estivesse procurando uma pista secreta. Bem. Algum problema? Perguntou Thorne, consultando o relógio. Nenhum problema, senhor. Sua permissão está assinada pelo diretor-geral das reservas biológicas. Está tudo em ordem e Rodrigues hesitou. Mas essa permissão é bastante incomum. Por quê? Eu não conheço os detalhes, mas há alguns anos houve algum problema numa das ilhas e desde então o Departamento de Reservas Biológicas fechou aos turistas. Todas as ilhas do Pacífico. Não somos turistas, disse Thorne. Eu sei disso, Sr. Thorne. Tornou a examinar os documentos. Thorne esperou. Na pista, as presilhas pareciam estar todas encaixadas e os contêineres foram erguidos do solo. Muito bem, Sr. Thorne, Rodrigues disse. F. Finalmente, carimbando os papéis. Desejo boa sorte. Muito obrigado, disse Thorne. Guardou os documentos no bolso, inclinou a cabeça para se proteger da chuva e correu para a pista. 4 quilômetros ao largo da costa, os helicópteros atravessaram a camada de nuvens para o sol do começo da manhã. Do cockpit do rio e que ia na frente, Thorne avistava toda a costa. Viu 5 ilhas a distâncias variadas. Da costa, picos rochosos erguendo-se do mar azul. Eram separadas umas das outras por apenas alguns quilômetros. Sem dúvida parte de uma antiga cadeia vulcânica. Ele apertou o botão para transmitir. Qual delas é Sorna? O piloto apontou para a frente. Nós as chamamos de 5 mortes, disse ele. Isla Muerte, Isla Matanceiros, Isla Pena, Isla Tacana e Isla Sorna.
Que é aquela grande ao norte? Você já esteve lá? Nunca, senhor. Mas acredito que haja um lugar para pousar. Como sabe? Há alguns anos houve alguns voos para a ilha. Ouvi dizer que os americanos voavam até lá às vezes. Não eram alemães? Não, não. Não temos tido alemães desde, e eu nem sei quando. A Guerra Mundial. Eram americanos. Quando foi isso? Não tenho certeza. Talvez há uns 10 anos. O helicóptero virou para o norte, passando sobre a ilha mais próxima. Thorne viu terreno acidentado e vulcânico, coberto pela selva densa. Não havia sinal de vida ou de habitação humana. Para os habitantes locais, essas ilhas não são lugares felizes, disse o piloto. Eles dizem que nada de bom pode vir delas. Ele sorriu. Mas eles não sabem de nada. São índios supersticiosos. Estavam agora sobre mar aberto com a Isla Sorna diretamente na frente. Era sem dúvida uma cratera vulcânica. Paredes de rocha nuas, avermelhadas, um cone gasto pela erosão. Onde os barcos atracam? O piloto apontou para onde o mar batia nos rochedos escarpados. No lado leste desta ilha, há várias cavernas, feitas pelas ondas. Alguns dos habitantes locais a chamam de Isla Gemido, por causa do barulho das ondas dentro das cavernas. Algumas dessas cavernas estendem-se para o interior e um barco pode passar por elas em determinadas épocas. Mas não como o tempo que temos hoje. Thorne pensou em Sarah Harding. Se tivesse resolvido vir, deveria chegar mais tarde. Tenho uma colega que talvez chegue hoje à tarde. Disse. Pode trazê-la até a ilha? Eu sinto muito, disse o piloto. Temos um trabalho em Golfo Juan. Só voltaremos à noite. O que ela pode fazer? O piloto olhou atentamente para o mar. Talvez possa vir de barco. O mar muda de uma hora para outra. Ela pode ter sorte. E você vai voltar amanhã para nos levar de volta? Sim, Senhor Thorne. Voltaremos bem cedo. É a melhor hora para os ventos. O helicóptero fez a aproximação pelo oeste, subindo algumas dezenas de metros, sobrevoando os rochedos para revelar o interior da Isla Gemido. Parecia exatamente como outras cadeias e desfiladeiros vulcânicos, recoberta pela mata densa. Era bela vista do ar, mas Thorne sabia que ia ser extremamente difícil se movimentar no solo. Olhou atentamente para baixo, à procura de estradas. O helicóptero desceu um pouco, voando em círculos sobre a área central da ilha. Thorne não viu nenhuma construção, nenhuma estrada. O helicóptero começou a descer na direção da selva. O piloto disse. Por causa dos rochedos os ventos aqui são péssimos. Muitas rajadas e correntes. Só num ponto da ilha é seguro pousar. Olhou pela janela. Ah, sim. Lá está. Thorne viu uma clareira tapetada por relva alta. Nós pousamos ali, disse o piloto.